Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre cegueira espiritual. Talvez você já deva ter escutado essa expressão, né? O que era errado virou certo e o certo virou errado. Parece, no entanto, assim, um pouco esquisito essa expressão, mas o que quer dizer a expressão cegueira espiritual, né? Cegueira, a gente já se observa que é uma questão de estar com os olhos fechados e não estar enxergando alguma coisa. Então, quando a gente fala de cegueira espiritual, é porque, da mesma forma ao qual aos olhos humanos a gente tem uma visão que a gente consegue enxergar as coisas, né, materiais, existe também o outro lado, a outra nossa versão, que é a questão espiritual. Então, quando a gente fala de enxergar e não enxergar, é exatamente essa frase inicial a qual eu comecei a fazer esse tema, né? O errado virou certo e o certo virou errado. Lá em Deuteronômio 28, você observa que bênçãos decorrentes à obediência. Esse é o título desse tema do versículo 28 de Deuteronômio. Então, o que isso quer dizer? Bênçãos decorrentes à obediência. Quando a gente lê aquele texto, a gente vê todas as coisas as quais Deus ele reservou para cada um de nós, para que nós vivêssemos uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria em obedecer a Ele. Quando a gente desce no texto, a gente observa uma outra coisa, que é o quê? Que são as maldições, mas eu gostaria de dizer que seriam as consequências da desobediência. E por que eu estou falando de desobediência? Eu estou falando de desobediência porque é exatamente o foco da cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela nada mais é do que os nossos olhos estão fechados para a verdade. A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que isso quer dizer? É que quando você conhece a verdade, aí você pergunta assim, Jaque, mas que verdade é essa? Porque cada um tem a sua verdade. Cada um tem seu ponto de vista. Mas eu estou falando da verdade que está dentro da palavra que realmente liberta você. Eu não estou falando de verdades que foi imposta pela sociedade, não estou falando por verdades que foram colocadas por homens aqui na terra. Eu estou falando de verdades que realmente elas transformam o seu ser e te faz sair da cegueira espiritual. Por quê? O que é essa cegueira? Quando você olha para uma determinada situação e você passa a distorcer aquilo que é correto e você parte para praticar aquilo que não é correto, você simplesmente está o quê? Com os olhos vendados. Porque a verdade, quando você conhece, ela te liberta. O que é essa libertação que ocorre quando você conhece? Ela te faz enxergar a luz. Ela te ilumina. Ela não te causa temor, nem dúvida, nem terror ao escolher um caminho. Ela simplesmente te resplandece de uma forma natural, que faz você simplesmente estar ali diante da situação, você simplesmente a encara de forma natural. Ela vem como uma luz resplandecente assim, naturalmente, e você sente paz dentro de você. E você não passa a enxergar o mundo com uma venda nos olhos. Quer um exemplo? Quando a gente olha assim, vamos supor, tem pessoas que, olha, uma situação assim de um relacionamento, por exemplo, né? E a pessoa olha assim, mas eu não gosto de compromisso, eu gosto assim de ficar, né? Então eu fico aqui, fico ali, fico lá, mas aí você se pergunta,
isso é normal? Ah, Jaque, mas é normal. É normal porque todo mundo faz. Então, assim, isso é o novo, a tecnologia mudou, as coisas avançaram, a gente mudou o século. Então, é normal, Jaque. O tempo de Moisés, quando Deus deu ali os mandamentos, isso já passou. É normal. Aí eu te pergunto, o que está na palavra realmente mudou? Ou ela realmente permanece firme e fiel e nada mais, nada menos do que novo? Porque é incrível. Tudo acerca do que você precisa saber está na palavra. Você encontra na Bíblia. Você encontra ali todas as respostas as quais você precisa, para as mínimas coisas as quais você precisa no seu cotidiano e na sua vida atual, não é em séculos passados não, tá? Porque quando Deus ele revelou a Moisés os mandamentos, ele não mandou só para o povo judeu que estava saindo da terra do Egito, que passou 40 anos no deserto, não. Ele mandou para que de geração em geração essa palavra continuasse a mesma, linda, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, olha só, por que que é lindo, por que que é importante, por que que é tão transformador a gente tirar essas vendas dos nossos olhos e permitir a gente viver realmente de olhos abertos? Não só olhos, né? Porque a Bíblia também fala o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então não é só ouça, é também veja. Porque a todo momento, quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é da luz, quem é das trevas, Deus se mostra a cada minuto para todas as pessoas. Ele escolheu cada ser para ser amado e liberto através do seu amor. Só que existe essa diferença, que quando a gente está na cegueira, a gente não consegue enxergar os sinais. Seja atento aos sinais, porque olha, cada momento, olha, às vezes Deus ele usa situações mais improváveis e mais inusitadas possíveis para falar com você, né? Então, assim, não é uma questão de, mas antigamente Deus falava como Moisés subia no monte e ele tinha um privilégio de falar com Deus, como naquela vez que ele foi para o monte, ele passou vários dias lá, e ele ouvia Deus falar, é como se diz, de face a face, como naquele dia que ele desceu do monte, e todas as pessoas ficaram impressionadas, que olhavam para ele e ficaram impressionadas. E ele fez, por que que vocês estão assim, olhando para mim dessa forma? Né? E as pessoas falaram, o seu rosto brilha. Olha, a glória de Deus era tão linda, é tão resplandecente, é tão grandiosa, que o rosto de Moisés veio a resplandecer. Então, Deus ele continua falando com a gente. Mas só que existe uma diferença. É que quando a gente está na cegueira espiritual, a gente não ouve, não enxerga o que ele está falando para a gente. A gente prefere ficar no errado. Por quê? Porque a boiada está nos ensinando, né? Porque todo mundo vai ali, né? O gado vai seguindo aquele rumo lá do caminho largo. Lembra do caminho largo, do caminho estreito? Pois bem, o caminho estreito, ele te leva à salvação, e o caminho largo, ele te leva à perdição. Então, quando você vai junto com a boiada no portão, né, no caminho largo, das facilidades, das adaptações, né, do que fica melhor para mim, do que se encaixa na minha realidade, não, porque as coisas são passadas, elas não se encaixam mais na minha vida, não me encaixam na minha realidade, porque para mim é muito mais fácil eu escolher o fácil. Ah, não, mas que bobagem tem eu tomar uma cervejinha, né? Que bobagem tem eu ficar aqui e ali, não deu certo, a gente fica ali. Ah, que mal tem a gente provar, né, o sexo antes do casamento. Não, nada demais já, que isso é normal, vai que eu não gosto depois.
aquilo que é de Deus, ele te traz paz e ele te traz perfeição, ele te traz alegria. Não tenha medo de seguir a verdade, de tirar a cegueira dos seus olhos, não. E não tenha medo de encontrar a boiada, não, tá? Porque você só vai ganhar com isso. Não tenha medo de renunciar. Não pense que você vai ficar para trás, não. Olha o que Deus tem para dizer para você. Olha bem, Apocalipse 3:11, ele diz assim, ó: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha que coisa linda. Ele diz, olha, tudo aquilo que você tem guardado, o que é o que você tem guardado? Guarda para que ninguém tome a tua coroa. Tudo aquilo que você aprendeu, que ele já te ensinou, não esqueça. Tire a venda dos seus olhos que estão colocando nos seus olhos. Não permita que ninguém coloque essa venda nos seus olhos e te tire o brilho. Permita que essa verdade, ela liberte a cegueira dos teus olhos. Guarda essa verdade para você. Guarda no teu coração, mas pratica ela, vive ela, seja testemunho para outras pessoas. E não se envergonhe. Sabe por quê? Ele fala aqui, ó, no 3 ainda e no 8. Eu conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, Deus, ele sabe que às vezes você fica sem força. Ele sabe que você às vezes passa por dificuldade porque a tentação é grande. O inimigo, ele vem com furor, sabe, para tentar destruir a gente. Mas ele não tem poder sobre você, porque quem guarda você é o guarda de Israel. Ele te ama, ele te protege. A Bíblia diz, não sobreveio tentação nenhuma que Deus não te dê capacidade de suportar. Então creia nisso, tome posse. Guarda o que você já aprendeu, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe por quê? Vale a pena. E sabe por que vale a pena? É porque isso aqui passa. Tudo isso aqui passa. Leia Eclesiastes. Eclesiastes fala que tudo é ilusão. Tudo é correr atrás do vento. As pessoas se matam, vivem essa cegueira porque elas acham que a vida é aqui. Elas acham que tudo, a felicidade, a alegria, a prosperidade, o bem é aqui. Mas não. Nós somos seres eternos, espirituais. Isso aqui passa. Isso não é palavras de Jaque, isso não é palavras que foi contada só em livros, não. Isso foi escrito por Deus. Ele transferiu todo esse conhecimento, toda essa verdade para homens que ele escolheu para que escrevesse o livro mais lido, mais traduzido e mais poderoso do mundo, que é a palavra dele que está na Bíblia. Que ali você encontra todas as oportunidades para que você não fique cego espiritualmente. Então, queridos, eu vou falar a última menção que eu quero fazer para vocês, que está em Jó, que diz assim, ó, no verso 36, que diz, no 36:11 diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Meu Deus, esse versículo é maravilhoso. Olha que lindo. Deus, ele fala abertamente, grandiosamente, lindamente conosco. Eu vou repetir porque é lindo isso. Olha que promessa linda. Se o ouvirem a ele e o servirem, porque não basta só ouvir, você tem que ser praticante, você tem que dar testemunho, você tem que ter a vida ali. Ouvir e praticar. Se você ouvir e servir, vocês acabarão seus dias em felicidade.
e os seus anos em delícias. Gente, as pessoas estão acostumadas a traduzir a felicidade delas nas coisas materiais. É quando a gente fala assim, olha, como é que você tá, né? Aí você faz, eu tô bem, tô mais ou menos, né? Tem uma coisinha que tá me incomodando, que tá me causando infelicidade, então eu não estou tão bem. Mas olha, a felicidade que Cristo te promete é algo que é muito além. Não é sobre as coisas daqui da terra. É algo dentro de você. É o que vai fazer você se libertar espiritualmente da cegueira que você vive, das coisas que colocaram dentro do seu coração e que não pertencem a você. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Deus, ele é claro. Se você ouve e vive, os seus olhos, eles estarão sempre abertos. Mas se você ouve, mas não pratica, você vai viver uma cegueira eterna. E, infelizmente, vocês morrerão. Né? É assim que diz. Serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. E o que é essa morte? É a morte espiritual. Porque sair desse plano aqui, nós sabemos que é a nossa missão. É vir aqui, é transformar o nosso espírito para a glória de Deus e voltar ao Pai. Mas quando a gente volta, Ele quer ver um coração transformado. Ele quer saber que nós fomos decididamente, decididos mesmo, de verdade, a escolher por Ele. Ok? Essa é a minha mensagem de hoje. Eu quero que vocês fiquem em paz, que essa palavra ela possa ser de transformação para a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima.